Vamos lá? Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 22. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: E disse Davi: Esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem Davi que se ajuntassem os estranhos que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras para que levassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos da porta, das entradas e para as juntas, como também cobre em abundância, que nem foi pesado, e madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e os tírios traziam a Davi madeira de cedros em abundância. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que há de ser edificada para o Senhor há de se fazer magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. E assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. E você diz amém. Pai, essa é a tua palavra e eu te peço que desperte fé, zelo, responsabilidade nos corações aqui presentes, e todos juntos dizem amém. Glória a Deus. Eu comecei o culto falando sobre responsabilidade. A responsabilidade é o efeito, a ação de assumir consequência dos próprios atos. Ninguém é responsável por aquilo que você faz, além de você mesmo. Responsabilidade. Quem já leu o meu livro, O Segredo dos Vencedores, sabe que uma das qualidades de Davi que chamou muito a atenção de Deus é a responsabilidade. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre zelo e responsabilidade, começando com esse fato que nós acabamos de ler. Davi sempre foi alguém muito zeloso com tudo que colocava às mãos. E para que se cumpra o que está escrito na palavra, que o que tem a mão diligente, o que é disciplinado, não ficará entre os de baixa sorte, antes, entre os reis será posto. Quem é disciplinado deveria ter dito um amém nessa hora. Davi era tão responsável e tão disciplinado, tão zeloso com aquilo que ele tinha em Deus, com Deus, por Deus e toda a sorte de responsabilidades que ele entregava, que quando o pai, lá quando ele tinha 16 anos, a 17 anos, lhe enviou para dar comida aos seus irmãos e trazer alguns pendentes que testificassem que os seus irmãos ainda estavam vivos, Davi passa 40 dias ininterruptos, descendo até o campo de Carvalho, o vale onde o povo de Israel estava reunido para pelejar contra os filisteus. Bem, Davi passa 40 dias deixando as ovelhas sob a responsabilidade dos pastores e voltava a servir os seus irmãos. E ia entre as tropas e pedia ao comandante de tropa que permitisse trazer alguma coisa dos seus irmãos, e sempre acontecia assim. O nível de responsabilidade de Davi é tão grande que os testemunhos que se dá a respeito desse jovem, tanto ainda na sua juventude quanto lá na idade adulta, é de que sabe tocar bem, é homem de guerra, varão de excelência, de gentil presença, o Senhor é com ele. Nós falamos na semana passada a respeito da casa de Obed-Edom recebendo a arca de Deus, a presença. O primeiro fato é que Davi não abria mão de ser adorador. Davi não abria mão da presença. Davi não abria mão de estar no centro da vontade de Deus. E para isso, ele se esforçava em zelo e em responsabilidade. Mesmo que ainda não se tinha templo e o tabernáculo que estava construído sem a arca estava em Gibeon, ele fazia questão de ir adorar a Deus naquele lugar, de servir ao Senhor com alegria. Perceba, queridos, que Davi, ele é tão zeloso, ele é tão cuidadoso,
que nos capítulos de número 23, que você acabou de ler o 22 comigo, mas no capítulo 23, ele coloca ali já em ordem, mesmo sem o templo estar pronto, o turno dos levitas. No capítulo de número 24, ele coloca em ordem o turno dos sacerdotes. No capítulo de número 25, ele coloca em ordem o turno dos cantores que haveriam de adorar a Deus nos cultos do templo. No capítulo de número 26, ele começou a ordenar o turno dos porteiros e a guarda dos tesouros da casa do Senhor. No capítulo 27, ele ordenou, coordenou, organizou turno e serviço para cada mês da administração das posses do templo. Ele levantou um conselho para os reis que viriam após ele, e eu vou explicar já já o porquê. E no capítulo 28, Davi apresenta Salomão como seu sucessor. Ele trabalha de uma maneira tão nas minúcias do que preventivamente deveria ser feito para não acontecer algum tipo de problema, que ele faz questão de deixar tudo organizado, deixa tudo dentro dos parâmetros, deixa tudo nas medidas. E você acabou de ler comigo que ele mandou que se trouxesse ouro, prata, pegou os estrangeiros, e não só os estrangeiros, mas todo o povo começou a se mover em nome de um propósito, com zelo e com responsabilidade. Davi, ele é de um nível de excelência, até porque ele serve a um Deus de excelência. Mas vamos para o contexto do que eu disse que lhe explicaria. No capítulo 21, Davi pediu para o seu líder de guarda que contasse, que fizesse um censo em Israel, contando a quantidade de homens que tinham em cada tribo. O termo bíblico diz, por favor, aí na tela para mim, Solano, versículo 1, capítulo 21, versículo 1. Satanás incitou no seu coração. Capítulo 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Gente, olha aqui para mim. Perceba que o maligno, ele é oportunista. Davi era zeloso, cuidadoso. Davi era alguém com muita responsabilidade. Então, o maligno vai tentar ele naquilo que ele é. Ah, você é zeloso, você é cuidadoso, você é um cara que tem um controle, você é um cara que sabe gerir, administrar, você é um cara perito, você é um cara organizado e não sabe quantos soldados tem no seu exército. O inimigo sempre vai dar uma sugestão de algo mais. E Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, porque sempre buscava o conselho, a instrução do Senhor, antes de tomar atitude, ele age pelo impulso da sua responsabilidade. Óbvio, olha aqui para mim, que você nunca perca a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Porque Joabe, que é o capitão da guarda, que é o seu general, diz para Davi, aí mesmo no capítulo 21, versículo 2, você vai ver, Joabe dizendo, Davi, não seria algo mal contra o Senhor fazer isso? Só que o conselho de alguém não foi suficiente para Davi dar um freio. E o termo bíblico diz, e o parecer de Davi prevaleceu sobre o de Joabe. E todos os que vieram aconselhar Davi. O grande problema de você ser responsável é quando você perde a sensibilidade no que você precisa ser mais humano do que material. O seu zelo, ele precisa estar debaixo de um propósito que é maior do que o seu ego. Quem quer crescer em fé aqui? Diga amém. Queridos, eu preciso falar algo para vocês aqui a respeito de ignorância, porque tem muita gente que acha que faz o que sabe, mas na verdade não sabe. É por isso que nós precisamos sempre buscar conhecer e prosseguir em conhecer. Eu tenho um gráfico aqui que eu quero apresentar para vocês. O nome desses homens, que eu nunca procuro saber qual é a pronúncia certa, mas o nome é David Drum e Justin Kruger. Esse efeito Dunning e Kruger é chamado pela psicologia aqui como
o gráfico da sabedoria, porque em uma ponta crescente nós temos aqui o nível de confiança. Está aí aparecendo para vocês no telão? Por favor, Christian. Agora sim, pronto. Então, o gráfico que aponta para cima está medindo aí o quê? Não, lá no cantinho está escrito em vertical. Como é que está escrito lá? A nossa confiança. Esse gráfico de baixo está falando de quê? Conhecimento. E aí esses dois psicólogos se uniram e eles pegaram 3 níveis de pessoas para fazer um teste. O primeiro teste foram com pessoas ignorantes, pessoas que não sabem nada. Mas o pouquinho que sabem, eles acham que sabem tanto que eles gritam, que eles falam com autoridade como se soubessem. O segundo grupo era o grupo de pessoas medianas, pessoas que sabiam mais do que o primeiro e menos do que os mestres que viriam para o terceiro grupo. Esses do segundo grupo, com insegurança, decidiam apenas assistir e não expressar tanta opinião, apesar de saberem mais do que o primeiro. E o terceiro grupo de mestres observava toda aquela situação e, mesmo sendo mestre, decidiam pontuar coisas expressivas a respeito do assunto. Mas a opinião popular sempre dava mais mérito ao primeiro, que não sabia nada, mas aparentemente sabia mais do que os outros dois. Porque quem sabe pouco, às vezes arrota tanta arrogância que terminam por perder a oportunidade de aprender. E quem já sabe, às vezes se restringe a oportunidade de expressar. E muitos de nós não temos crescido com Deus, porque o pouco que nós sabemos, ao invés de calarmos para aprender, nós queremos abrir a boca para falar. E muitos mestres que têm o que ensinar, que é saudável, está restringindo o seu direito de falar com insegurança, com medo. É por isso que a nossa população tem vivido esse efeito, principalmente na internet, de gente que não sabe, mas é influenciador do que não sabe. E tem gente que tem bagagem, que sabe, mas está calado. Mas Deus está te trazendo aqui nessa campanha de fé e finanças para dizer que é tempo de você ser guiado pela voz dele. Porque o pouquinho que você sabe, Deus vai começar a te dar mais bagagem para você saber mais. Mas você vai ser humilde para aprender. E quem já sabe muito, vai começar a levantar para ser o canal que Deus quer que você seja. Porque o problema de Davi é que nesse aspecto era para ele buscar consultar ao Senhor. E ele não consultou ao Senhor. Olha o que acontece, o pouquinho que ele sabe, ele chega num pico tão alto de achar que sabe e que pode fazer. Como é que é chamado esse pico aí? O pico da ignorância. Em outro gráfico é chamado também do monte. O monte de que, Wagner Tavares? Anotou e esqueceu. Estudou. O monte da estupidez. Depois você vai para o vale do desespero ou o vale da humildade. E depois você vai de novo. Depois que quebra a cara, que entende que não sabe de tudo, aí é que ele começa a crescer de novo, estudando e aprendendo a ter e desenvolver o quê? Confiança. Então, eu sei um pouquinho sobre finança, pouquinho. Menos de 15% do que Adonias como consultor. Sabe, quando eu começo a ouvir ele falar, eu digo, e o que é isso mesmo? E o que é? E o que é? Ele agora começou a ser consultor de empresários, tem bagagem. E eu estou aqui ensinando para vocês como se eu fosse o expert. Está na hora de levantar, né, mano? Só que isso de maneira pejorativa tem acontecido na nossa sociedade. Tem gente que não sabe nada de Deus. Bom dia com Jesus. E sem Deus nem tente. E falando de Jesus como se conhecesse Jesus, como se tivesse algum tipo de intimidade com Jesus, e com a vida toda errada, toda suja, toda atrapalhada. E você que tem gabarito, você que tem responsabilidade, você que está orando, jejuando, buscando ter temor do Senhor, está aí dizendo, não quero aparecer não, que a luz de Deus brilhe e resplandeça através de você.
Se Davi ouvisse Joabe naquele momento, ele teria se livrado de um grande problema. E eu preciso dizer aqui para você que perícia, ser perito, não é de fato original, não é algo que de fato é forte se você não ouvir um conselho. Se você não tiver instrução, o próprio Deus, quando foi fazer um projeto, ele disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa. Quando o Senhor aparece para Isaías, ele disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Nenhuma decisão de crente maduro é autônoma, individual, independente. Quem quer avançar em fé e crescer em Deus, precisa ouvir conselhos. Por isso está escrito que na multidão de conselhos os planos se firmam. Não endureça o seu coração para ouvir quem você precisa ouvir. Tem marido que quebra a cara porque não ouve a esposa que vê o que você não consegue enxergar. Você não tem uma inimiga dentro de casa, você tem uma esposa, uma disjuntora. E quando ela fala, não é para você atrasado ou paralisado, é porque quer ver você avançando. As irmãs só ficam em espírito de oração. Nessa hora só Jesus fala. Não diga glória, não diga aleluia, não diga nada para o inimigo não se levantar contra a sua vida. Seja sábia, mulher de Deus. Então tem coisa que você precisa ouvir. Jovem, adolescente que não gosta de ouvir pai e mãe, achando que é dono da vida, que é dono do mundo. Esses dias agora no Rio de Janeiro, aliás não, foi aqui no sul da Bahia, que pegaram, esquartejaram uma menina de um grupo faccioso. A mãe fez um vídeo dizendo isso aí que aconteceu com minha filha. É porque ela decidiu ser dona da vida dela, queria se achar dona do mundo, e etc, etc. Toda vez que você não ouve quem já passou pelo que você está passando, ou já passou por algo que você quer viver, você infelizmente vai quebrar a cara. Davi não ouviu, mas nós precisamos desenvolver o hábito de ouvir conselhos. E isso faz parte de quem quer ter zelo e responsabilidade pelas coisas de Deus. Não haja por impulso, haja por instrução e direção. Amém, queridos? Por causa desse senso, o Senhor levanta o profeta Gade e diz para Davi: 3 punições, escolha qual é que você quer. 3 anos de fome sobre a terra de Israel, 3 meses fugindo do seu inimigo, caindo na mão dos seus inimigos, ou 3 dias o Senhor visitando o arraial. Ele disse: caia eu na mão do Senhor, que é rico em misericórdia, mas não caia na mão dos meus inimigos. 70.000 pessoas morreram pela inconsequência de um homem que decidiu agir fora do impulso. Por isso eu vim te falar sobre responsabilidade. Para que pessoas não sofram por causa da sua decisão errada. Para que pessoas não sofram, para que sua família não sofra, para que o seu futuro não sofra com as atitudes erradas, irresponsáveis, imperitas, impensadas que você quer tomar. Só haja debaixo de instrução, só haja debaixo de conselho, só haja debaixo de jejum, só haja debaixo de oração, só haja debaixo de direção que vem do trono de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque sempre consultava a Deus. No dia que ele decide não consultar, eu sou o tipo de pessoa assim, que é uma luta para fazer besteira, mas quando eu faço, é aquela besteira enorme. Agora eu parei, eu disse: Senhor, eu não vou tomar mais nenhuma atitude. Porque, infelizmente, quando a gente pensa que não vai ter consequência nenhuma, é quando vem uma terrível. Então não deixe o orgulho tomar conta do seu coração. Olha o que diz no Salmo 69, versículo de número 9. O salmista diz: o zelo pela tua casa me consumirá. Ele desenvolve esse zelo, esse cuidado, ele deixa tudo paramentado, ele deixa tudo preparado. Ele prepara o seu filho para fazer aquilo que ele tinha no seu coração. Por quê? Porque quando ele foi colocar a mão para construir, o Senhor disse: não construa, você já derramou muito sangue. O que vai vir a partir daqui precisa de alguém que tenha as mãos limpas desse sangue que você já derramou. Tanto o zelo, o cuidado de tomar as atitudes certas, quanto o zelo de se posicionar da maneira certa é tão gritante que os discípulos lembraram desse texto quando Jesus pegou um chicote feito por cordas e começou a tirar os vendedores, os cambistas de dentro do templo de Salomão. Os discípulos lembraram: o zelo pela tua casa me consumirá. Porque Jesus saiu. E tem gente que erroneamente não conhece de Bíblia. Aquele que sabe pouco, mas acha que sabe muito. Não, porque eu não concordo em vender coisa na igreja, porque Jesus saiu chicoteando.
Gente, naquele tempo, pessoas traziam pombos, pessoas traziam cordeiros, vendia perto do templo. E aí as pessoas que estavam no trabalho não se davam o luxo de ir em casa, preparar oferta para levar. Ele dizia, não, lá já tem quem venda. Era um sacrifício sem dor. Era fazer o sagrado sem o sagrado. Era fazer algo que eles não tinham apego. Deu qualquer quantia em dinheiro, comprou qualquer coisa ali e ofereceu no altar. Não tem nada a ver com cantina na igreja, não tem nada a ver com vender no final do culto, tem nada a ver com isso. São pessoas que não vêm para o culto com o coração, vêm para o culto com o bolso. Eu vou lá para fazer minha parte, eu vou lá para o desencargo de consciência. Você tem que vir com responsabilidade, sabendo quem Deus é para você. A vida com Deus caminha e perpassa por esse caminho. Tem muita gente que precisa ter responsabilidade de ler a palavra, de orar, de jejuar, de buscar crescimento espiritual. Não deixe que o monte da estupidez te impeça de viver o vale da humildade, ou quebrar sua cara para você obrigatoriamente ter que descer o vale da humildade. Nós temos aí no nosso vocabulário, no nosso vocábulo cristão, a teologia histórica, a teologia bíblica, a teologia sistemática, a teologia prática. Nós estudamos no curso teológico hermenêutica, história de Israel, história da igreja, linguagens e idiomas de cada tempo bíblico, filosofia da religião, ciência da religião, antropologia teológica, ética cristã, diálogo interreligioso, missiologia, direito canônico, psicologia pastoral. Um curso teológico de bacharelado tem de 30 a 40 disciplinas e nenhuma delas é de um mês de estudo. São meses estudando. São mais de 30 disciplinas, 30 a 40 matérias diferentes. Um curso básico tem de 10 a 25. E tem gente que leu 2 versículos, 2 capítulos da Bíblia, porque entendeu, está achando que sabe demais. Não sabe o que é arminianismo, não sabe o que é calvinismo, luteranismo, não sabe o que é um movimento anabatista, pentecostalismo, não sabe o que é ser sensacionalista, ser cessacionista ou continuista, não sabe nada de nada da Bíblia, e um pouquinho que sabe, interpreta o seu bel prazer, sem saber o básico de interpretação hermenêutica, as leis da hermenêutica, e está achando que sabe o suficiente para andar sozinho, para congregar em casa. Você precisa ter responsabilidade com a sua fé, responsabilidade com Deus, responsabilidade com a sua família, responsabilidade com o seu casamento, responsabilidade com a sua finança, responsabilidade com a sua espiritualidade. Isso é processo para viver progresso. Essa nossa geração é uma geração vazia. É muita gente que sabe muita coisa de maneira rasa e pouca gente que sabe de maneira profunda o que precisa ser sabido de nós. E querem se pintar de doutores. Calma. O que Deus está te enchendo aqui é primeiro para você aprender e levar para viver em casa. É por isso que se tornou muito popular o verbete que igreja, ser igreja, não é sobre vir no domingo, mas é sobre como você vive na segunda. Porque nós às vezes queremos saber muito, mas praticar pouco. E o pior é que às vezes sabemos muito, mas entendemos nada. O pior é esse. Porque nós sabemos, mas não conhecemos. Por isso, o Senhor disse, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Gente, saber, todo mundo sabe. Eu sei o que é lâmpada, mas eu não conheço como é o sistema que ela funciona. Tem lâmpada que é dimerizável, que você diminui. Por favor, Christian, diminui a intensidade dessa luz para o povo saber o que é luz dimerizável. Agora aumenta, ela está ligada, mas isso é luz de... A gente não sei qual é o sistema que é usado. Eu sei, mas não conheço. Entendo como funciona, mas não conheço. Tem gente que acha que lâmpada é só. Ligou, acendeu. Cadê os movies? Pode ligar os movies para mim? Mover heads. Meu Deus do céu, cadê a lâmpada dos movies, gente? Liga. Saber sobre lâmpada, todo mundo sabe. Entender sobre isso é para quem estudou. Quem está aqui? A gente pode saber sobre muita coisa, mas entender, conhecer, são outras coisas. E Davi, nesse instante, ele está com tanto temor do Senhor. No capítulo 21 ainda, ele escolhe 3 dias de visitação do Senhor. Pode desligar, obrigado.
Ele busca entender quem é o Deus que ele serve. Ele não está só sendo o homem escolhido de Deus, mas o homem que se aprofundou no Deus que serve. Ele nem vai para Gibeon para consultar mais ao Senhor, de medo que ele está do tempo que o Senhor visitou o povo. No finalzinho aqui do capítulo 21, ele vai para a vinha de Ornã, a vinha de Araruna em Ornã. Ele levanta um altar para oferecer ao Senhor sacrifício. Deus responde com fogo. Aí ele se alegra e diz o que nós acabamos de ler. E disse Davi: essa será a casa de Deus. Ele comprou aquele terreno. Ele se dedicou agora a ouvir a voz de Deus com consciência. Ele levantou conselheiros do rei. Ele agora diz: ninguém pode agir mais sozinho. Eu fiz essa loucura. Os próximos reis que virem depois de mim terão que consultar um conselho para tomar atitudes. Conselho de príncipes, pessoas novas. Conselho de anciãos, pessoas mais idosas. Conselhos dos sábios. Conselhos. Responsabilidade e zelo vem quando você quer agradar a Deus acima de agradar a você mesmo. Responsabilidade e zelo vem quando você quer entregar a Deus aquilo que Ele merece, não aquilo que nós queremos. Se popularizou alguns verbetes no nosso meio que diz: eu sirvo a Deus à minha maneira. Gente, não existe servir a Deus à nossa maneira. Existe a maneira bíblica de servir a Deus. E Ele diz: todas as coisas sejam feitas com ordem e com decência. Deus ama aqueles que fazem a obra do Senhor com compromisso, com zelo e responsabilidade. Mas Deus abomina aqueles que fazem a obra do Senhor relaxadamente. Ai, hoje eu quero, hoje eu não quero, hoje eu estou afim, hoje eu não estou, hoje eu vou orar muito. Ai, não estou nem com vontade de orar hoje. Você não pode agir pelo sentimento do quero, não quero, estou afim ou não estou afim. Você precisa agir pela disciplina, porque quando o inimigo se levantar, Deus vai dizer: esse aí é um servo zeloso, responsável com a vida espiritual. A minha mão está sobre ele, sobre a casa dele. Cadê os adoradores responsáveis aqui? Tem gente que, se não viver essa vida de responsabilidade, a gente faz a campanha de fé e finanças, você prospera, no outro dia você desvia. Porque Deus deixou de ser o seu Deus e passou a ser mamão e ganância, aquele que te domina. Não tem mais tempo para culto, não tem mais tempo para igreja, não tem mais tempo para buscar, para orar. Agora tudo é comprar, pagar, fazer, e etc, e etc. Então Deus, antes de fazer por você, Ele quer fazer em você. Uma vez que Ele faz em você, nada mais vai te tirar do foco e do propósito. Diga comigo: zelo e responsabilidade. Deus quer de mim no servir a Ele. Eu quero encerrar dizendo para vocês, queridos, que Davi passa o bastão, mas antes ele deixa tudo organizado. A responsabilidade está para além do tempo. São marcos que não podem ser desprezados. Ninguém entra em um avião sem saber que aquele piloto tomou horas e horas de aula, que passou horas e horas de voos antes de começar a trabalhar num voo comercial. Ninguém entra num arranha-céu de 50, 60, 70 andares sem saber que teve um engenheiro responsável. A gente não entra em construções olhando e dizendo: será? Não, foi um mestre de obra aí, que ninguém sabe nem o nome. A gente não entra nesse tipo de lugares. A gente só entra no lugar onde tem responsáveis, peritos, consequentes com aquilo que fez. Não espere honra de Deus, nem dos homens lá fora, se você foi irresponsável, imperito, inconsequente com as suas ações. É justamente o seu posicionamento em Deus que vai gerar um reboliço do céu na terra e abrir portas para você passar.
Ele levanta suas mãos, que eu quero profetizar algo espiritual, mas tremendo sobre a sua vida. As pessoas vão ver o seu compromisso com Deus de uma maneira tão profunda, tão gloriosa e tão poderosa, que eles vão te ver como representantes de um reino que não falha. As pessoas vão ver o testemunho que você carrega. As pessoas vão ver sua disciplina na oração, na vida que você leva com Deus, de uma maneira tão firme, que o seu zelo e a sua responsabilidade com os céus vão rasgar os céus no momento da sua necessidade. Porque assim como Daniel era responsável em Deus, com Deus, e o anjo do Senhor apareceu dizendo: Daniel, servo muito amado, conhecido lá no céu, assim será você conhecido pelos céus, porque tem visita constante nos céus, em oração, em jejum, em disciplina diante de Deus. Quem toma posse disso, aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia! Se a vossa doutrina não excede a doutrina dos fariseus, sua doutrina é vã. Então, os fariseus, eles oravam na porta do templo, eles faziam questão de chamar a atenção, e você, por humildade, não tem compromisso. Não pode. Os reinos mais nobres dessa terra nem se compara ao reino que você está sendo preparado para viver. Então não espere uma cobrança pouca de um Deus que é excelente em tudo que Ele é e em tudo que Ele faz. Deus vai querer de você pontualidade em horários, em específicos, em coisas específicas. Atrase os outros, mas quem tem zelo e responsabilidade tem compromisso com os céus. Deus não vai querer você com qualquer tipo de pessoa sentado em qualquer tipo de mesa, porque é a associação que fazem. Uma coisa é você ser sábio e pessoas andarem com sábio, porque muitos iam atrás de Jesus, e outra coisa é você andar com as pessoas erradas e sendo alguém discipulado, mentoreado por eles. Deus vai te colocar em mesas em que você vai ser aquele que fala e as pessoas recebem. Seu nível de disciplina está aumentando. Não, bispo, nessa campanha de fé e finanças, você não tem como crescer, como ele disse aqui, uma graduação, outra graduação, 4 graduações, se não for visto responsabilidade, pontualidade, compromisso, zelo, entrega. Não espere menos do Deus que você serve. Agora, está escrito, o que você fizer com a mão direita, não faça para mostrar para ninguém que você é responsável e zeloso. Faça porque tem alguém que lhe assiste lá em cima e que vai te honrar na hora certa. Não vá pela cultura do Brasil, que é uma bagunça para construir. A gente chega no avião, aí tem gente que diz: Salvador é linda. Tem gosto para tudo. Uma casa em cima de outra, outra casa em cima de outra. A gente não sabe qual é que vai cair, qual é que vai permanecer em pé. Não passa um carro, se precisar de uma urgência vai ter que sair carregado no ombro de alguém, porque não passa uma ambulância. A gente se acostumou com a bagunça e acha que isso aí é excelência. Não é. A gente se acostumou com a vida desorganizada financeiramente e acha que Deus vai honrar. Não vai. A gente começa a cuidar da nossa saúde de uma maneira descuidada e acha que, não, porque quando estiver doente eu vou pedir para o bispo orar e Deus vai curar. Não vai. Jeová Rafa cura. Quem fez tudo que é o ordinário, quem fez o ordinário, aí ele vem com o extraordinário para surpreender crente fiel. Mas não cuida, não tem zelo, não tem disciplina, não tem cuidado, não tem responsabilidade com você mesmo e espera que na hora das consequências é Deus quem vai agir agora e você continuar irresponsável. Não. Todavia seja um homem mentiroso e Deus verdadeiro. Eu lembro de um pregador, historicamente falando, lembro por ter lido, que ele, durante toda a sua caminhada, toda a sua jornada de vida, ele comia mal, não cuidava da saúde, e ele morreu aos 40 anos, na UTI de um hospital. E ele teve acesso ao reino espiritual, e quando ele chegou do outro lado, ele disse: Senhor, o Senhor me fez tantas promessas, o Senhor disse que ia me usar, que eu ia viajar, que eu ia fazer, que ia acontecer, mas não fiz nem a metade. E o Senhor respondeu para ele e disse: você acelerou o processo, sendo irresponsável com a sua saúde. Isso é contado no livro do pastor Luciano Subirá, A Cultura do Jejum.
E Deus ressuscitou, alguém estava orando, e aí Deus ressuscitou aquele moço, reviveram ele, e ele voltou e mudou completamente os hábitos, porque até na sua saúde você precisa ser zeloso e responsável. Um outro pregador escocês morreu aos 34 anos, e antes de morrer ele deixou uma célebre frase. Ele disse: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, estava falando do corpo dele, não posso entregar a mensagem. Você não pode ser irresponsável. Não perca o zelo, porque o que Deus colocou na sua mão é precioso. Não seja como um cão que volta para o vômito, nem como uma porca que volta para a lama depois de estar limpa. O que é limpo, limpe-se mais. Levante, fique de pé comigo e vamos orar. Teve alguém que aplaudiu, não deixa ela sozinha não. Quem quer crescer em responsabilidade aqui? Glória a Deus. Quanto tempo você tem de crente e nunca leu a Bíblia toda? Um ateu lê a Bíblia para tentar debater a sua fé, e você, crente, não teve esse afinco, essa responsabilidade, esse zelo, essa vontade de buscar a face do Senhor. Não, gente, faz isso não. Quando o ateu tentar falar de Bíblia com você, ele tem que se constranger, porque você conhece tanto Deus que você não precisa citar versículos bíblicos. Ele vai sentir Deus na sua vida. Tem pessoas que a única Bíblia que elas vão ler é a sua vida. E se for uma vida irresponsável, inconsequente, eu lamento, você será um péssimo testemunho para o mundo lá fora. Estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho. Que as pessoas vejam no seu exemplo, na sua disciplina, na sua vontade de honrar a Deus, em toda a sua maneira de viver. O versículo que diz: quer comais, quer bebais, faças tudo para glorificar o nome do Senhor vosso Deus. Levante suas mãos para orarmos juntos. Faça uma oração com fé. Você pode não melhorar da noite para o dia, mas não desista de estar melhorando todo dia. Porque quando você decide melhorar 1%, durante um ano você melhorou mais de 300% durante um ano. Não despreze os pequenos passos que você dá para viver os progressos com zelo e responsabilidade. Os pais não acreditam em crianças mentirosas, inconsequentes, irresponsáveis. Patrões não promovem irresponsáveis. Deus não honra irresponsáveis. Deus ama aquele que é responsável, aquele que é comprometido, mesmo quando não tem ninguém para lhe cobrar, mesmo quando não tem alguém para lhe dizer, supervisionar. Ele ama quando você, pelo zelo de honrá-lo, de amá-lo, remanda gassúria. A presença do Senhor está fluindo aqui de uma maneira tão sutil, que o nível de excelência que Deus quer te elevar, esse é o poder transformador do Evangelho. É Deus te elevando, melhorando de dentro para fora. E quando flui fora é porque já melhorou tanto dentro que agora é hora de ser bênção na vida dos outros. Hoje alguém está saindo do vale da humilhação e está subindo a ladeira da sabedoria. O Senhor está te convidando a mergulhar em livros, está te convidando a buscar em oração, em jejum, está te convidando a manter uma vida de disciplina, não de inconstância, de firmeza, de clareza, de avanço. Não pensar que sabe, mas de fato mergulhar em saber. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, e Ele virá sobre nós como a alva. Oh Deus, nós buscamos, e eu oro por cada um dos teus filhos que neste momento oram comigo. Eu te peço, Senhor, revoluciona a história dos teus filhos de dentro para fora. Que os valentes de Davi melhorem por ver alguém que entrou na caverna, mas não endividado, não cheio de problema, mas alguém que dentro de um propósito foi viver um processo e saiu dali levando progresso a outras vidas até viver o seu real propósito. Eu te peço que os teus filhos sejam enviados debaixo desta palavra, melhorando e avançando, sem desculpas, mas com propósito, sem desculpas, mas com zelo, sem desculpas, mas com responsabilidade.
para a honra e glória do teu nome. Eu oro grato. E a igreja viva diz, e o povo santo diz, aplauda Jesus por essa unção que flui aqui. Aleluia.